Continuando com a nossa aula de matemática do livro EMAI e Ler e Escrever, vamos agora resolver as atividades da sequência 11, que estão nas páginas 66 a 71. Então, preste bastante atenção nas explicações. Página 66, sequência 11, zoológico, chaveiros e selos. Atividade 11.1. Número 1. Na volta do passeio, em casa, o avô de Mateus perguntou se as crianças gostaram do que viram. Decidiu então fazer uma brincadeira sobre as características de alguns animais que eles haviam visto. Para isso, ele fez algumas placas e, ao fazer uma afirmação, as crianças deveriam escolher uma placa para classificá-las. Então, as placas que o avô fez foram as placas amarela, que é a placa número 1, que significa que é muito provável que isso esteja correto. Ele fez também a placa azul, que é a número 2, que significa que é pouco provável que isso esteja correto. Ele fez a placa lilás, que é a placa número 3, que significa que é certo que isso esteja correto. E a placa verde, que é a número 4, que significa que é impossível que isso esteja correto. Então, para cada afirmação que a gente for lendo aqui, a gente vai colocando os números 1, 2, 3 ou 4. Se a gente achar que é muito provável que esteja correto, a gente coloca o número 1. Se a gente achar que é pouco provável que esteja correto, a gente coloca o número 2. Se a gente achar que é certeza que está correto, a gente coloca a placa número 3. Mas, se a gente achar que é impossível que esteja correto, colocamos o número 4. Então, vamos fazer um exemplo aqui. A primeira afirmação. Um elefante pesa mais de 60 quilos. Então, nós temos aqui a imagem de um elefante. Essa informação, que um elefante pesa mais de 60 quilos, é muito provável que esteja correto, é pouco provável que esteja correto, é certeza que está correto ou é impossível que está correto? Bom, olhando assim, a gente consegue dizer que é certeza que isso está correto, que sim, um elefante pesa mais de 60 quilos. Então, a gente vai colocar o número 3, certo? Agora, na segunda afirmação, um mico-leão dourado pesa mais de 60 quilos. Então, nós temos aqui a imagem de um mico-leão dourado, que é esse macaquinho aí. Ele não é grande, ele é pequeno. Será que ele pesa mais de 60 quilos? Então, é muito provável que isso esteja correto, é pouco provável que isso esteja correto, é certo que isso está correto ou é impossível que isso esteja correto. Então, você vai analisar aí e vai colocar o número que você acha que é o correto, certo? Depois, uma girafa adulta mede menos de 1 metro. Uma girafa adulta mede menos de 1 metro? Você, quantos metros você tem de altura? Uma girafa adulta é menor que você? Então, pense aí um pouquinho para você colocar o número que você acha aí referente às placas, certo? Depois, um tigre pode pesar 150 quilos. Essa informação é muito provável que esteja correta, é pouco provável que esteja correto, é certo que está correto ou é impossível que esteja correto? Então, analisa aí para você colocar o número, ok? Depois, um beija-flor pesa menos que 1 quilo. Um beija-flor, esse passarinho aí, ele pesa menos que 1 quilo? Esta informação é correta, pouco provável que está correta, é certeza que está correta ou é impossível que está correta? Pensa aí para responder. E, por fim, um urso polar pesa menos de 10 quilos. Então, analisa aí para você conseguir responder, ok?
Página 67, atividade 11.2, número 1. João realizou alguns cálculos fazendo as contas mentalmente. Depois, coloriu alguns deles usando a mesma cor. Complete o quadro para João. Então, aí nós temos dois quadros com alguns cálculos. A primeira coisa que a gente precisa fazer é anotar os resultados, né? Resolver esses cálculos que estão aí e anotar os resultados. Depois que você anotou todos os resultados, aí vamos aqui embaixo, olha, explique. O que a gente vai explicar aqui então? Na letra A, o que há de comum nos cálculos do primeiro quadro? Percebam que aqui, no primeiro quadro, todos os cálculos estão sendo somados com mais um, né? Todas as continhas, olha, mais um, né? Então, este é um ponto comum deste primeiro quadro. Todos os números estão sendo somados com 1, não é mesmo? Muito bem, então você pode escrever aí com as suas palavras que este é o ponto em comum neste primeiro quadro. Na letra B, o que há de comum nos cálculos do segundo quadro? E aqui no segundo quadro, o que tem de comum entre os cálculos? Então, você vai olhar aí e você vai observar. Repare que os números estão sendo somados com eles mesmos. Olha, 1 mais 1. Os números estão se repetindo, né? 2 mais 2, não é? Então, olha, este é o ponto em comum, que os números estão se repetindo. O número está sendo somado por ele mesmo, não é mesmo? Então, você vai escrever aí com as suas palavras que este é o ponto em comum, ok? Na letra C, o que há de comum nos cálculos que João coloriu da mesma cor? Bom, agora este aqui você vai ter que pensar e observar direitinho. Depois que você resolveu todos os cálculos, aí você vai perceber que esses cálculos aqui, olha, que o João pintou da mesma cor, eles têm algo em comum. O que é que eles têm em comum? Então, você vai observar e anotar aí o que eles têm em comum na letra C, ok? Página 68, atividade 11.3. Muitas pessoas gostam de colecionar chaveiros. Então, aqui nós temos 3 situações problemas para a gente resolver. Número 1. José tem em sua coleção 27 chaveiros do Brasil e 5 da Argentina. Quantos chaveiros ele tem ao juntar os chaveiros dos 2 países? Então, vejam, neste problema, a gente vai precisar responder a esta perguntinha aqui, olha. Quantos chaveiros ele tem ao juntar os chaveiros dos 2 países? Então, aqui, a gente sabe que ele tem 27 chaveiros do Brasil e 5 da Argentina. Então, aqui a gente vai fazer uma adição, né? Então, a gente vai fazer 27 mais 5, certo? Aí você vai lembrar dos exemplos que a gente deu, que nós fizemos lá na página 60, ok? Número 2. Roberto tem 18 chaveiros, sendo 14 brasileiros e os demais espanhóis. Quantos chaveiros espanhóis Roberto tem? Então, esta é a pergunta que a gente vai precisar responder. Quantos chaveiros espanhóis Roberto tem? Aí a gente sabe que ele tem 18 chaveiros no total. Desses 18, 14 são brasileiros. Para a gente saber quantos são os chaveiros espanhóis, então nós vamos fazer uma subtração, ou seja, uma continha de menos. Então, a gente vai pegar os 18 que ele tem no total e tirar 14, né? Então, a gente vai fazer 18 menos 14. E aí, a gente vai descobrir quantos são os chaveiros espanhóis, ok? Aqui na letra C, na número 3, nós temos Clóvis e Vinícius têm juntos 60 chaveiros. Sabendo que Clóvis tem 18 chaveiros, quantos são os chaveiros do Vinícius?
Bom, então os dois juntos têm 60 chaveiros, certo? Os dois juntos têm 60 chaveiros. Desses 60, 18 são do Clóvis. E a gente precisa saber quantos são do Vinícius. Para isso, nós vamos fazer uma subtração, uma continha de menos. Essa nós vamos fazer juntos, porque é um pouquinho diferente. Eu vou fazer junto com vocês e nas próximas aulas nós aprofundaremos essa questão, esse tipo de continha de subtração, certo? Nas próximas aulas nós vamos trabalhar mais com esse tipo de continha, ok? Então vamos lá, para começar a gente vai precisar fazer as casinhas, certo? Então nós temos ali a casinha da dezena e a casinha da unidade, como a gente já aprendeu. Então nós vamos colocar primeiro a quantidade de chaveiros que os dois têm juntos. Então eles têm juntos 60 chaveiros. 60, o número 60 tem 6 dezenas e 0 unidade, certo? Então, 60 é a quantidade de chaveiros que eles têm juntos. E nós vamos tirar a quantidade de chaveiros que o Clóvis tem, que é 18. Então, 18 tem uma dezena e 8 unidades. Para que a gente consiga chegar na quantidade de chaveiros do Vinícius, certo? Então, 60 menos 18. Como a gente já aprendeu, as continhas a gente começa a resolver sempre pela unidade. Então, vamos lá. 0 menos 8. Mas não dá para tirar 0 menos 8. Não tem como. Para a gente fazer essa continha, a gente vai precisar emprestar do nosso vizinho. Só que o nosso vizinho aí é a dezena. Então, ela só vai conseguir emprestar para a gente uma dezena. E uma dezena é quanto mesmo? Uma dezena é 10. Então, ela vai emprestar para a gente 10 unidades, que é o mesmo que uma dezena. Então, aqui onde era 0, vai ficar 10. Então, de 10, a gente consegue tirar 8, né? Então, a gente vai pegar aí os dedinhos aí das mãos, né? Então, nós temos aqui duas mãozinhas com 10 dedinhos. Então, 10 menos 8 vai ficar 2. Então, 10 menos 8 é 2, ok? E agora, para resolver a dezena aqui, então aqui 6 dezenas, mas ele emprestou uma dezena lá para a unidade. Então, ele deixa de ser 6, não é mais 6 dezenas. Agora, é 5 dezenas, porque uma dezena ele já emprestou. Então, 5 menos 1, então vamos pegar lá os dedinhos das mãos, 5 menos 1 é 4. Então, aqui, 4 dezenas. Então, temos aqui 4 dezenas e 2 unidades. 4 dezenas é o mesmo que 40. Então, 42. Esta é a quantidade de chaveiros que o Vinícius tem. Então, para responder lá a nossa pergunta, quantos são os de Vinícius? Quantos são os chaveiros de Vinícius? 42, ok? Então, aqui está o resultado e você pode fazer igual a professora fez aí no seu livro, ok? Lembrando que nas próximas aulas faremos mais continhas de emprestar, ok? Para a gente ficar bem craque nesse tipo de cálculo, ok? Página 69, atividade 11.4, número 1. Pedro tinha 9 selos em sua coleção. Ele deu um para o seu irmão. Para indicar com quantos selos Pedro ficou, ele escreveu. Então, olha só o que o Pedro escreveu aqui para indicar com quantos selos ele ficou. Certo? Foi isso aqui que ele escreveu. Aqui na letra A, como você lê o que Pedro escreveu? Como você lê isso aqui? Então, você vai escrever aqui, nesta linha, como você lê o que o Pedro escreveu aqui, certo? Na letra B,
Ajude Pedro a completar os resultados abaixo. Então, aqui tem 2 quadros com alguns cálculos e você vai anotar os resultados aqui destes cálculos. Perceba que são continhas de menos, são subtrações, continhas de menos, ok? Então, complete os quadros aí direitinho para ajudar o Pedro, ok? Letra C. Observando os resultados obtidos, encontre o resultado de 20 menos 1. Então, aqui é uma continha de menos. Qual é o resultado de 20 menos 1? Então, você vai pensar aí e vai anotar o resultado aqui, certo? Letra D. Qual o resultado de 20 menos 20? Quanto que é 20 menos 20? Então, você vai pensar aí e vai anotar o resultado aqui, ok? Página 70, atividade 11.5. Nessa atividade, nós não vamos fazer nada, apenas a leitura, ok? Então, vamos lá. A professora de Pedro pediu para ele recortar as fichas que estão no final de seu livro. Essas fichas nós já recortamos quando nós fizemos aquele jogo com as fichas sobrepostas, então não vamos precisar recortar mais nada, ok? Então, Pedro recortou as fichas 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, que são as fichas das centenas, certo? Ele recortou também as fichas 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90, que são as fichas das dezenas. E recortou as fichas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, que são as fichas das unidades. Isso a gente já fez, né, na outra atividade. Muito bem. Número 1. Pedro quis escrever o número 274, certo? E para isso usou as cartelas de 200, 70 e de 4, ok? Para formar o número, então, ele fez a sobreposição das fichas. Então, ele pegou a ficha 200, né, que são 2 centenas, certo? Depois, ele pegou a ficha 70, que são 7 dezenas, e depois ele pegou a ficha 4, que são 4 unidades. Então, assim, ele formou o número 274. Por meio de adições, ele escreveu 274 é igual a 200 mais 70 mais 4. Página 71. Vamos continuar, então, a atividade da página anterior, né? A leitura. Então, vamos lá. Para escrever o número 159, ele utilizou as cartelas 100, 50 e 9, certo? Então, o Pedro quis formar mais um número, né? O número 159, e para isso ele usou as cartelas 100, ou seja, uma centena, a cartela 50, que são 5 dezenas, e a cartela 9, que são 9 unidades, certo? Então, ele formou o número 159. Por meio de adições, ele escreveu 159 é igual a 100 mais 50 mais 9, certo? Se você observar, aqui, olha, tá o número 150, né? Aí no seu livro também tá o número 150, mas eu acho que foi um erro de digitação quando fizeram o livro, mas aqui, na verdade, é o número 159, que é esse número que está aqui em cima, certo? Então, você pode escrever o 9 aí em cima desse zero para ficar certinho, ok? Então, muito bem. Então, esses foram os exemplos que a gente deu. Agora, aqui no número 2. Qual o maior número registrado por Pedro? Vejam, na página 70, o Pedro formou um número usando as cartelas, né? As fichas. E aqui na página 71, ele formou um outro número.
qual dos dois números que ele formou é o maior? Então, qual o maior número registrado por Pedro? Então, você vai anotar aqui qual foi o maior número que ele registrou, ok? Número 3. Quais cartelas você escolheria para escrever os números? Então, aqui na letra A, na letra B e na letra C, nós temos alguns números aí. E está perguntando quais cartelas a gente vai utilizar, né, para escrever esses números. Então, o primeiro número aqui é o número 329. Então, eu vou fazer aqui como modelo para vocês, ok? Então, para formar o número 329, nós vamos usar a cartela de 300, que são 3 centenas. Vamos usar a cartela de 20, que são 2 dezenas. E vamos usar também a cartela de 9, que são 9 unidades, certo? Então, essas são as cartelas que nós vamos utilizar. Por meio de adições, nós vamos fazer assim. 329 é igual a 300 mais 20 mais 9, ok? Então, este é o modelo, é o exemplo que está aí para vocês seguirem, ok? Aqui na letra B, então, 461. Quais são as cartelas que você vai utilizar? E por meio de adições, como que você vai representar? Aqui na letra C, 618. Quais cartelas você vai utilizar? E por meio de adições, como você vai representar? Então, para responder aqui as atividades B e C, então você vai observar com atenção os exemplos que eu dei aí, ok? Assim você vai conseguir responder corretamente. Use as fichas sobrepostas que você já recortou lá da outra atividade para facilitar aí na hora da montagem do número, ok? Aqui no número 4. É o maior número que você escreveu? Desses números aí que você formou, né? Aqui na atividade 3. É o maior número que você já escreveu? Ou você já tinha feito números maiores que esses? Então, você vai responder se sim ou se não, ok? E assim terminamos a nossa aula de matemática, certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos e até mais!